Olá, eu sou o professor Rogério. Vou começar aqui mais um vídeo sobre as nossas tradições aqui, falar um pouquinho aqui do Corinthians, né, falar um pouquinho aqui do que nos move, mesmo em tempos difíceis, né? Se você está assistindo esse vídeo a um futuro breve ou um futuro longo, esse vídeo foi gravado, né? Ele está sendo gravado no dia 2 de junho de 2025. É um período muito conturbado da nossa história, né, da história corintiana, de uma forma geral, depois de tantas coisas que vêm acontecendo. E sempre eu tive a vontade de falar, né, de contribuir um pouquinho que seja, né, para essa história, né? Quem sou eu na fila do pão, né, para me sentir responsável por essa história, mas eu vou aqui contar um pouquinho, né, sobre a importância do símbolo, do distintivo, aquilo que nos reconhece, aquilo que nos faz entendermos, né, quem somos. Né? Aí você pode estar perguntando, mas, ô professor, você está aí falando do distintivo do clube, mas você não está vestindo a camisa do clube. Na verdade, estou vestindo a camisa de São Jorge, né? Então, que é uma das marcas do nosso distintivo, que a gente vai falando um pouquinho. Então, você realmente conhece o símbolo do Corinthians? Então, a história que ninguém contou, né? Então, muito se fala hoje, né? Quando se fala de futebol, se fala do Corinthians, muito se fala sobre a questão do futebol apenas, né? Mas não o que está por trás, né, do esporte. O esporte é o que faz o clube ele existir, né? Então, o clube ele teve sua fundação a partir do futebol, mas o futebol ele não é a única função do clube, né? O Corinthians ele vem ganhando uma representatividade muito forte com o passar do tempo. E eu estou pesquisei sobre vários temas, né, ligados ao clube, e a minha intenção é levar essas informações a muitas pessoas que muitas vezes usam o distintivo do clube, mas não sabe o que ele realmente significa. Ou simplesmente ele torce para o clube, mas não sabe o que esse clube ele representa na história, né? E é sempre importante nós desmistificarmos todo esse processo, né? Como é que o clube ele faz parte de coisas muito maiores. Então, para iniciar aqui o nosso vídeo, falando um pouquinho aqui dos escudos, então, o escudo do clube, né, no caso de todos os clubes, ele é uma identidade visual. Então, toda vez quando você encontra uma pessoa na rua, né, que ela está vestida com a camisa do clube, você se identifica com aquela pessoa. Você cria um elo de pertencimento, né? Então, o escudo, ele pertence àquele clube, então ele faz parte da sua identidade visual, né? Então, ser corintiano é quando você vê o CT, o símbolo da âncora e dos remos, todos eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, a representação histórica, então cada escudo ele tem as suas cores, o seu formato, o seu significado, a sua história, que ele faz com que nós voltamos à questão da sua origem, então a cidade, o estado, as conquistas e os valores presentes neles. No caso do Corinthians, vou falar um pouquinho sobre a âncora, o remo, o que eles se remetem, qual a importância desses símbolos dentro do nosso distintivo. O orgulho e a paixão, a gente sabe que ser corintiano, quando você observa a pessoa com aquele distintivo, o orgulho e o pertencimento que nós temos, que nós somos identificados com ele, né? Muitas pessoas tatuam o distintivo na pele como uma forma de orgulho e de representatividade. Então, ele representa muito mais do que o futebol. Ele representa uma paixão. Mas essa paixão, você sabe realmente o que ela significa? Então, o distintivo do Corinthians, quais são as bases para que ele seja formado? A proteção legal e comercial, todos os distintivos, eles estão protegidos por ser propriedade de alguém, por ser propriedade de uma instituição. Então, eu estou aqui contando a história do distintivo, né? Então, estou produzindo um vídeo para esclarecer e para tentar reforçar, né? Reforçar a grandeza, né, desse clube e como isso tem a ver com a questão comercial também.
né? Então, a questão dos produtos piratas também isso interfere muito, né, com a questão do distintivo, né? Então, quando uma empresa ela usa o distintivo de uma forma sem consentimento para a realização de produtos como camisas, chaveiros, entre outras coisas, eles estão ferindo a questão da propriedade. A questão da comunicação em marketing, né? Então, o marketing, né? Ele é uma ferramenta hoje que os clubes de futebol eles precisam entender e trabalhar com grandeza para saber, né, trazer esse distintivo, os recursos que o clube ele precisa, né, para se manter vivo. No caso, o marketing, o escudo, ele contribui para que nós possamos, né, buscar patrocinadores, entre outras coisas. O Corinthians é um clube que, mesmo com todos os problemas, é um clube que movimentou no ano passado 1 bilhão de reais, né, mesmo com todos os problemas mesmo em um período tão conturbado da nossa história. É um clube que movimenta muito dinheiro. E o escudo do Corinthians é algo extremamente valioso, é algo que não dá para mensurar o seu preço. Bem, então o CP, esse distintivo, ele foi criado em 1913, né? Então o Corinthians até 1913, 3 anos depois da sua fundação, que foi no dia 1º de setembro de 1910, só em 13 o Corinthians teve o seu primeiro distintivo, que é o CP, né? Que são a questão do C, que dá o nome do clube, e o P que está ligado à sua origem. Nós somos paulistas, então Corinthians Paulista. Então esse símbolo foi criado para que o clube pudesse se filiar à Liga Paulista. Então, falando em grandeza, o Esporte Clube Corinthians, né, o CP, que é o Corinthians Paulista, que teve origem em 1910, só em 1913 que ele teve uma identidade visual, mas não por conta de que se pensou, né, vamos criar uma identidade visual, não, mas por conta da Federação Paulista, né, a Liga Paulista, que organizava as competições, que muitas vezes, para que se criasse uma identidade, a Federação Paulista, a Liga Paulista, ela começa a pedir para os seus associados que tenham um distintivo, para que fique mais fácil entender qual é, que time é cada um deles. Então, por que a Federação Paulista, né, a Liga Paulista, ela solicitou a criação de um escudo pelos seus associados, né? No caso ali nós tínhamos o Corinthians, nós tínhamos né, o São Paulo da Floresta, entre outros clubes que faziam parte, né, dessa liga. No caso, a questão da padronização e identificação visual. Então, observar que cada clube ele tinha o seu logo, ele tinha a sua, né, a sua identidade. Principalmente isso para nós podermos documentar as coisas, ter a súmula, a identificação das tabelas, os jornais que já começam a cobrir os clubes e os materiais oficiais, né, as camisas que os torcedores começam a comprar, né? Então, a organização da competição. Então, a Liga Paulista, ela precisa diferenciar os clubes associados, afiliados a ela, e aqueles que não são associados, a questão de oficializar e padronizar a divulgação dos resultados, facilitando a sua documentação. O profissionalismo do futebol, que começa a ser cobrado pelas instituições, que é bom nós ressaltarmos que o futebol ele é um esporte que até a década de 1970 era um esporte que não tinha tanta mobilização econômica, né? Então nós tínhamos as grandes paixões, mas na verdade o futebol ele começa a se tornar uma instituição. Tanto é que nós temos que levar em consideração que a seleção brasileira ela não ela não convocava jogadores que eram profissionais, né? Uma das maiores injustiças da nossa história foi um jogador chamado Leônidas da Silva, que foi o criador do gol de bicicleta, né? E como ele era um jogador profissional, ele não pôde jogar na seleção brasileira e com isso não teve uma representatividade tão grande na história do nosso futebol, né? No caso, o profissionalismo do futebol era cobrado naquele momento. A representatividade, né? Então, o clube, ele passa a ter uma representação dentro da federação e o escudo, ele é essencial para isso. Então, eu olho para aquele escudo e eu sei de que clube que eu estou falando,
né? Se é o meu clube de que eu torço ou para o escudo do meu clube rival. A exigência da filiação, né? Então, para que todos participem desse torneio, nós temos que pensar que nós precisávamos, que os clubes precisavam estar dentro, né, de uma representatividade do local, então era preciso a sua filiação. Então, as cores, o escudo, os seus modelos de camisa. E essa exigência foi um marco importante na consolidação da identidade visual, né, dos clubes paulistas, incluindo o Corinthians, que criou o seu primeiro escudo em 1913, justamente para atender essa demanda. Então, a demanda do CP, ele surge aí, com a Federação Paulista. Então, em 1914, a representação visual ele ganha uma outra forma, né? Então, nesse caso, se cria um novo escudo, que é o escudo do CP, um pouco mais estilizado. Então, o escudo de iniciais CP continua, que é Corinthians Paulista, mas teve uma reformulação gráfica. No caso, o C ele era vazado, né? Então, nós tínhamos a borda de preto conforme em uma forma de uma ferradura. E o P ele era preenchido, né, por preto, entrelaçado com o C. A referência da ferradura está remetida a que o clube, o time, ele treinava em um local onde era criado cavalos. Isso conecta o clube a um ambiente humilde, rural, onde cresceu, né, principalmente com raízes populares. Então, esse C em forma de ferradura, ele remete a essa nossa origem simples, operária, proletariada. A primeira camisa, ela era bege, né? Então, o escudo, principalmente quando foi jogado, né? Houve uma excursão aqui para o Brasil do Torino e também o Corinthians jogou contra o Germânia, que foi a primeira vez que se registrou o uso da camisa bege com branco, né? Pelo Corinthians. Então, o Corinthians ele começa a ter esse padrão visual, né? A camisa bege, porque o tecido era mais barato, né? E a descoberta desse escudo foi feita por um acaso pelos historiadores, né? No caso, em 2011, quando uma foto ela foi descoberta no memorial do clube. Então, isso mostra como é que o nosso memorial ele não é bem cuidado, né? Nós temos várias fontes que nós podemos trabalhar com grandeza a nossa história. A nossa história ela é essencial para nós entendermos a nossa origem, da onde nós viemos, para onde nós queremos ir. A importância histórica, né, do nosso primeiro escudo, de uma forma geral, ele foi esquecido, mas nós temos que entender que ele reforça a ligação do clube com o povo, com aqueles que fundaram o Esporte Clube Corinthians, que foi, né, muitos deles eram operários, eram trabalhadores humildes, tanto é que o Corinthians, em vários momentos, o clube, o time, ele é boicotado por parte dos seus rivais, né? Que até em algum momento criaram campeonatos paralelos para não disputar, né, campeonatos ligados, né, principalmente competidos com o Corinthians, né? No caso, o São Paulo da Floresta é um exemplo, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando for falar dos principais campeonatos que o Corinthians venceu. Bem, então, o formato em círculo, né, o formato redondo, né, no caso, esse formato ele foi realizado em 1916, né? Então, no caso, introduz pela primeira vez o escudo, né? O escudo adotou um formato circular que se torna característica e duradoura. Então, significa o símbolo de unidade, de continuidade, de proteção, além de se alinhar aos estilos dos brasões do período da época. Então é introduzido o S, né, que é Esporte Corinthians Paulista. A letra foram afinadas, ganhando uma serifa, né, no caso uma linha mais clássica, e que deu um ar elegante na instituição do clube. Então, no caso, a borda preta, né, que é o do escudo, passou a ter uma borda preta, reforçando o contraste e a presença visual do símbolo. Significado significado do símbolo. Então, a cor preta, junto com a branca, representa a dualidade, a luta, muito presente na identidade corintiana. Então, a questão da resistência, da luta que faz parte da nossa história, né? E esse escudo, ele marca esse início, né? Esse início da nossa resistência, né? A partir dessas características.
Bem, então a importância histórica, esse escudo foi passado, né, foi um passo intermediário entre os primeiros símbolos, né, principalmente com a questão das letras entrelaçadas, e o escudo elaborado em 1919, que consolidou o nome do clube, né, estabelecendo um padrão visual, seria mantido e aprimorado nas décadas seguintes. Então, o distintivo, o símbolo, ele vai sendo modificado até chegar aos dias de hoje, a sua identidade visual. Então, em 1919, houve a introdução da bandeira paulista, né? Então, houve a introdução da bandeira do estado de São Paulo, né? Que, por um acaso, né? Foi a questão de você reforçar a identificação com o estado e também a manutenção do nome do clube, né? Que vai ganhar, nesse caso, mais um componente. Então, vai passar a ser Esporte Clube Corinthians Paulistas. Então, a sua identificação com a instituição e a sua fundação. Bem, um caso bem interessante do escudo de 19 foi a questão que ele foi usado até 1937. Na década de 30 houve o governo Vargas, e o governo Vargas, a partir de 1930, por conta de várias questões voltadas para como é que ele chegou no poder, que foi um golpe, e tudo isso fez com que o Getúlio Vargas ele tivesse uma certa rivalidade com o estado de São Paulo, por conta da Revolução Constituinte de 32. E o Getúlio Vargas ele proibiu o uso de bandeiras dos estados nos escudos de instituições esportivas. E o Corinthians, como um ato de resistência, ele manteve a bandeira do estado de São Paulo. E isso, né, foi primordial para nós entendermos a origem do nosso clube de resistência, de não se entregar a forças externas. Bem, então o escudo de 1939, né, que foi também o escudo que vai ter início à nossa tradição náutica, com a presença das âncoras, do remo e da boia. Foi criado pelo Francisco Rebolo, ex-jogador e artista. Né? Então, o significado é homenagem ao sucesso aos esportes náuticos, como o remo, levando em consideração que o Corinthians, até os dias de hoje, ele nutre, ele mantém um departamento de remo, né, que está atrás do estádio da Fazendinha, né? E tudo isso, né, remonta à nossa história, da importância de nós ressaltarmos a nossa origem também ali no remo. Então, o significado de cada um deles, né? A boia. A boia representa a questão, nos remete ao universo náutico, mas também tem a simbologia da proteção, da união e da resistência. A âncora. A âncora, como o remo e os remos, representa a firmeza, a estabilidade e as raízes profundas, as nossas raízes que nós nunca esquecemos. Os remos cruzados, ligado, né, à questão de uma visão muito voltada para a guerra, como se fossem espadas cruzadas no distintivo. Isso faz com que nós buscamos essa visão de que nós não nos entregamos. A bandeira do estado de São Paulo, que também voltando àquela importância da década de 30, em 39, né, também o Getúlio Vargas, ele ainda mantinha a proibição do uso das bandeiras dos estados e mesmo assim o Corinthians ele manteve a presença da bandeira do estado de São Paulo como uma forma de resistência simbólica, né, dentro desse cenário tão impactante que foi a Era Vargas. Bem, em 1980 houve a modernização do escudo, então a bandeira ela foi mais ondulada, o remo e as âncoras, né, estão mais brilhosos, estão com uma profundidade maior. O artista que promoveu essa mudança foi o Orfeu Domingues Alves Maia. Significado: transmite um dinamismo e a modernidade mantendo as suas tradições. Então, o Corinthians, nesse novo distintivo, ele tem a sua modernização, mas mantendo as características da força que ele tem dentro, né, desse mundo de resistência. Dentro disso, tem poucas coisas que eu fui pesquisando e há pouco tempo, mais ou menos então de uns 4, 5 anos, eu descobri que o escudo do Corinthians, né, na minha ignorância, né, que o artista plástico Orfeu Domingues Alves Maia, que foi responsável pela modernização do escudo, revelou que se inspirou no ponto riscado de Ogum para criar o novo design do escudo. O que é o ponto riscado? É um símbolo gráfico usado para rituais da Umbanda que representa a energia e a proteção de um orixá.
Então, esse escudo passou a ter linhas mais marcantes, simétricas e com traços fortes, remetendo à simbologia de Ogum. Então, São Jorge, né? Ogum, para quem é leigo na questão mitológica africana, Ogum, ele é representado, né, no sincretismo religioso que formou o nosso povo brasileiro, né? Ele é o São Jorge. Então, Ogum, o deus da justiça, né? Então, nesse caso, o símbolo do Corinthians, ele é muito próximo desse riscado, né? No caso, desse ponto riscado de Ogum. Então, representa as nossas origens e da onde nós viemos. Tanto é que no clube nós temos uma capela de São Jorge, né? É um marco, é um local muito simbólico dentro das nossas origens, né? Sempre lembrando da onde nós viemos e para onde nós pretendemos ir. Bem, então, em 1990 a 2011, né, era acrescentado estrelas nas principais conquistas, levando em consideração que nós tínhamos marcado ali as quatro estrelas, que no caso é o Campeonato Brasileiro de 90, de 98, de 99 e de 2005. Em 2011, né, o presidente André Sanches, ele com aquele discurso que o corintiano ele não vive de títulos, ele vive de Corinthians, resolveu retirar as estrelas. Entre essas estrelas, a mais significativa era a estrela maior, bordada em prata, que é a estrela do Mundial de 2000, que muitos clubes eh, gera um certo confronto, mas assim, nós fomos convidados para participar do torneio e se ganhou, é campeão mundial, acabou. Não tem discussão. Então, o clube, né, e com esse escudo, ele celebrava suas conquistas, principalmente as conquistas nacionais e a internacional, que foi o Mundial de Clubes. Levando em consideração que até 1990 havia muita chacota, né, levando em consideração que o Corinthians ele sempre foi o maior campeão estadual, mas ele não havia ainda ganho campeonatos nacionais. Então, a partir de 1990, o clube ele começa a ter uma maior representatividade. O clube ele começa a empilhar, né, campeonatos nacionais. Tanto é que o Corinthians hoje ele tem 7 campeonatos nacionais, mesmo sem nenhum sido por fax, né? Então, nós temos outros clubes que buscaram conquistas antigas que consideram como campeonatos nacionais. Mas o Campeonato Brasileiro em si, o brasileiro, ele começa em 1970, né, a partir dos moldes que foram traçados. Mas o Corinthians, em 2011, ele resolve tirar as estrelas, que é a questão do fim das estrelas, que foram removidas, e o motivo que todos os títulos do Corinthians, eles são importantes. Tanto é que, para quem? Eu não sou nascido em 1977, eu nasci em 1980, então eu nasci 3 anos depois do título de 1977. Mas o meu pai, que ele é São Paulino doente, ele foi na Paulista para comemorar o título do Corinthians de 77. Então, esse título, ele foi o divisor de águas para o clube, né, que vinha amargando um grande período de jejum. Desde o campeonato do bicentenário da independência, né, ou melhor, do quarto centenário, né, da cidade de São Paulo, né, o Corinthians, ele passou um grande tempo sem ganhar títulos. Mesmo assim, foi o período onde a torcida mais cresceu, onde a torcida mais se identificou com a causa do clube. E tudo isso, né, ficou marcado na história. Tanto é que o título de 77, ele tem uma importância muito forte para a construção da nossa identidade. As armas da República, né? Então, em 2010, com o nosso centenário, né? A presença de jogadores expressivos como Ronaldo Fenômeno, entre outros jogadores, né? Foi criado as armas da República do Corinthians, né? A República Popular do Corinthians, que é uma forma simbólica e poética para trabalhar o nosso escudo, trazendo o brasão como fosse a arma, as armas do nosso clube, né? A questão da formação desse símbolo republicano. Esse ideal é reforçar o sentimento de que o Corinthians é muito mais do que um clube. Ele é uma nação, ele é uma república popular, com seus próprios símbolos e rituais, e sua identidade, a sua identidade visual e sua identidade cultural, né? Tanto é que está aqui, né? Aqui tem um bando de louco, né? Nós somos esse bando de louco, né? Tanto é que, pensa bem, eu estou aqui
gravando vídeos sobre distintivos do Corinthians para tentar trazer isso para pessoas que ainda não sabem da nossa história, né, da história do que é ser Corinthians, né? Então nós temos essa necessidade de manifestar aquilo que nós sabemos e que muitas pessoas precisam conhecer. O que é o corintianismo, então, a partir, né, depois do Mundial, né, depois do segundo Mundial de 2012, inicia-se esse processo do corintianismo, que é muito mais do que torcer para o futebol. É uma forma de viver, de sentir, de resistir. É uma identidade cultural e emocional que transcende o esporte. Então, ele ultrapassa a barreira do esporte. Então, o corintianismo, ele é muito mais do que você ser torcedor. É uma filosofia de vida, né? Então, toda vez quando você está com todos os problemas que nós estamos vendo o clube passando, mesmo assim isso leva, né, no dia de ontem, que foi no dia 1º de junho, que teve um jogo que, sinceramente, foi de perder a paciência, mesmo com todos os problemas que o clube ele enfrenta, né, por conta de várias questões políticas ali dentro, não vou ter critério de julgamento, mas é importante nós criarmos outras figuras, né, criar outras lideranças para que o clube ele seja bem gerido. Mesmo assim, o clube, o time, ainda levou 45 mil torcedores para Itaquera, né? Então, para ver como é que mesmo com todos os problemas que o clube passa, a torcida se mantém fiel, a torcida se mantém junto ao clube, mesmo nesses problemas, nesses períodos tão nublados, tão problemáticos para a nossa história. Então, no caso, o que significa ser, né, essa questão do corintianismo? É a fé inabalável, né? Então, não é você acreditar, você ter um presidente né, preferido, mas sim, né, de você levar a instituição. A torcida, mesmo em momentos difíceis, leva a esperança, levando em consideração que quando o clube estava no período de maior jejum, né, foi quando a torcida cresceu mais. O Corinthians, a questão de luta e superação, né? Então nós temos que entender que o Corinthians ele nasceu do povo, do operário, dos excluídos, né? Tanto é que houve tentativas de excluir o clube de várias competições durante o seu início. Então o corintianismo ele carrega essa história de resistência e de superação, uma paixão popular, né? Então, o Corinthians, ele é um clube que aquele que torce, aquele que se coloca para ser corintiano, é uma pessoa que ele vai transcender. Então, é uma paixão popular, é um time do povo, né? Como nós colocamos em todos os lugares, né? E isso faz com que a gente busque, né? Que a gente transmita esse sentimento ao máximo de pessoas. Tanto é que, né, os meus alunos, os meus estudantes, eles me conhecem por essa questão, né? Hoje é um dia que eu vou chegar lá na escola muito puto, né? Muito, muito, muito chateado por conta do que vem acontecendo. A questão da identidade, né? Então, o corintianismo, ele está presente na música, na arte, na religião, como em outras partes, né, da nossa manifestação cultural. A questão da religião de São Jorge, de Ogum, a questão das ruas da periferia, é um movimento cultural que vai além do futebol, né? Então, não é só futebol, é tudo que envolve o que é o Corinthians. Então, nós temos que entender que o nosso escudo é nosso brasão, é como se fosse um símbolo sagrado, é aquilo que nos move. A camisa é nossa armadura, né? Aquilo que nos protege. O Parque São Jorge é nosso templo, né? Que já foi profanado muitas vezes, né? Até aí é algo que eu vou deixar para lá. Não é o momento de, se eu falar sobre isso, não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é ressaltar a importância do clube e não entrar em questões políticas. Então, a Fiel, ela é muito importante, né? Ela é uma irmandade. Então, quando você vê uma outra pessoa usando o símbolo corintiano, é algo como se nós estivéssemos se reconhecendo. E tudo isso, né, nos faz cada vez mais fortes. Então, com isso aqui, eu vou finalizando aqui o vídeo, né? Acredito que eu gostaria muito de estar contribuindo mais, né, para o momento histórico do clube, mas ainda não é o momento, né?
pretendo gravar mais vídeos sobre esse assunto, né? Levar a filosofia corintiana ao máximo de pessoas possíveis. Com isso aqui, eu vou agradecendo a vocês. Me fortaleça aí, né? Se inscreva no meu canal se você chegou até aqui. Comente, deixe o seu like, né? Compartilhe com seu amigo, porque isso é muito importante para nós nutrirmos essa identidade. Muito obrigado, gente. Até a próxima.